Salve, galerinha, tudo tranquilo? Tudo na paz? Bora aí para uma revisãozinha para essa avaliação aí que vocês devem estar morrendo de medo? Então vamos lá, ó. Essa primeira questãozinha, ela aborda conceitos básicos, então, de ondulatório. O que é um comprimento de onda? O que é uma amplitude? Como é que você tira essas informações dos gráficos? Tá bom? Então, uma questãozinha super tranquila, não pode errar, tá bom? Então vem comigo, ó. Essa figura representa uma onda que se propaga em uma corda. Então dá uma olhadinha no gráfico aí, né, na representação, e com base nessa representação, determine, letra A, a amplitude da onda. Então, como é que você olha para uma figura dessa e encontra a amplitude? Então vamos lá. A amplitude é a distância na vertical do ponto de equilíbrio, que seria o meio dessa onda aqui, ó, até o pico ou até o vale. Então é a distância dessa linha até a parte mais alta, que seria o pico, tá? Ou até a parte mais baixa, que seria o vale. Lembrando, é a distância na vertical. Belezinha? Então seria essa distância aqui. Ó. Essa distância aqui te dá a amplitude. Beleza? Deixa eu só arriscar aqui para ficar mais fácil. Então, essa distância aqui vai te dar a amplitude. Se você quiser, também poderia ser essa distância. Então, é a distância dessa linha de separação, né, do meio dessa representação de onda, até o pico ou até o vale. E eu vou representar a amplitude pela letra A. Então, aqui nós temos a amplitude A e aqui nós temos a amplitude A. Certinho? Então, de pico até vale, nós temos quantas amplitudes? Duas amplitudes, né? Que é do centro até o pico é uma amplitude e do centro até o vale é outra amplitude. Então, de pico até vale, duas amplitudes. Vamos colocar isso aqui, ó. Então, letra A, deixa eu separar aqui, ó. Então, aqui eu tenho a letra A. Opa, passou um pouco. Então, aqui é a letra A. Então, eu posso colocar assim, ó. Duas amplitudes, né? Duas amplitudes, está me dando 1,6 centímetros. Então, a amplitude vale 1,6 dividido por 2. Vou continuar aqui em cima. Ó. Certo? Vamos continuar aqui. Então, uma amplitude. Gente, quanto que é 1,6 dividido por 2? 0,8 unidade de centímetro. Não esqueça da unidade, por favor. Tá bom? Cada unidade errada, eu desconto 0,25. Na outra prova, assim, vários alunos, né, perderam muito, mas muito ponto devido à unidade de medida. Então, não esqueça, já estou avisando, tá bom? Então, a letra A, tranquilo. Letra B, o comprimento de onda. Então, letra B. Lembra o que é o comprimento de onda? É a distância de pico até pico ou a distância de vale até vale. Então, seria essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, ó, te dá o comprimento de onda. Certinho? Só que olha o que ele colocou para a gente. Ele colocou que a distância desse pico até o segundo vale vale 2,25. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar essa onda em várias partes. Então, eu vou pegar essa parte aqui, vou cortar ela aqui, vou separar aqui e aqui. Se a distância, vamos colocar assim para ficar mais fácil. Ó. Se a distância do ponto X, ó, do ponto X até o ponto Y te dá uma onda, do X até o Z vai te dar meia onda. Então, cada pedacinho desse aqui, ó, cada pedacinho desse vale meia onda. Ó. E o que representa esse 2,25? Eu tenho uma metade, duas metades, três metades de ondas. Então, ó, aqui eu tenho meia onda, aqui eu tenho meia onda e aqui eu tenho meia onda. Perfeito? Tranquilo? Então, 3 metades de ondas vale 2,25. Então, letra B. O que nós temos? Que 3 metades de onda está me dando 2,25. Vamos passar o 2 para o segundo membro como?
se ele está dividindo? Passa multiplicando, né? Então fica, ó, 3 lambdas vale 2 vezes 2,25. 2 vezes 2,25, quanto que é o dobro de 2,25? 4,5? 4,5. Lambda vale 4,5. O 3 que está multiplicando passa dividindo, dividido por 3. Sendo assim, lambda vale 1,5 centímetros. Certinho? Então, olha que questão fácil. Essa questão é para não zerar, né, mano? É aquela que, ó. Aquela que é de pai para filho, hein? Então é isso. Dúvidas nessa primeira questão? Se ficou com dúvida, deixa no comentário aí que depois eu respondo para vocês. Tá bom? Vou avançar, vou para o próximo. Segunda questão, abordando a equação fundamental da ondulatória. Acho que é a equação mais famosa da ondulatória, né? A formulinha da girafinha. Vai, girafinha, foge. Então, ó, determine em metros por segundo. Eu já estou colocando, ó, eu quero em metros por segundo. A velocidade de propagação de uma onda, cujo comprimento de onda vale 20 centímetros. Então, vamos tirar os dados. Ó. Comprimento de onda, lambda, ele está falando para a gente, aqui enunciado, ó, lambda vale 20 centímetros. Já vamos transformar para metro? Como é que eu transformo de centímetro para metro? Se 1 metro tem 100 centímetros, x metros, 20 centímetros. Faz em cruz, uma regrinha de 3. Ou simplesmente divide por 100. Então aqui, dividindo por 100, isso vai dar 0,2 metros. A frequência dessa onda, frequência representada pela letra F, 200 Hz. Ótimo. Então, usando aqui a equação fundamental da ondulatória, que diz que velocidade é lambda F, né? Vai, girafinha, foge. Você conhecia com essa expressão? Se você sabe uma outra expressão para poder decorar essa equação, coloca aqui no comentário. Tá bom? Então, ó, essa é a equação fundamental da ondulatória. Vamos substituir para ver como é que fica? Então vai ficar assim, ó, V é igual a lambda 0,2 vezes a frequência, que vale quanto? 200. Nossa, esse 200 ficou horroroso, né? 200. Então a velocidade 0,2 vezes 200. Bom, se fosse 2 vezes 200, seria 400. Volta uma casa. 40 metros por segundo, né? Então era só tirar aqui e cancelar esse zero. Belezinha? Ó, questão também, vou te falar, hein? Essa aqui veio de graça. Não pode errar, pelo amor de Deus. Tá bom? Então, mais uma questãozinha. Fácil pra caramba. Bora lá, mais uma. Tubo aberto. Então, dentro de acústica, o estudo de cordas vibrantes, né, com as ondas estacionárias, juntamente com os tubos, foi trabalhado. Dediquei uma aula para cada tipo de condições aí de ondas estacionárias. As cordas vibrantes, tubo aberto, tubo fechado. Então, essa questãozinha é sobre tubo aberto. Quando eu falo que é aberto, ele é aberto nas duas extremidades. Vamos ver o que o exercício fala para a gente. Ó. Um tubo sonoro aberto nas duas extremidades possui um comprimento de 17 centímetros. Vamos desenhar? Vamos ver como é que fica isso aqui? Então, um tubo aberto nas duas extremidades, a gente pode representar assim, ó. Um tubo aberto. O que ele fala? Ele fala que o comprimento desse tubo, então, ó, ele está colocando para a gente que o comprimento desse tubo vale 17 centímetros. Então, isso aqui, ó, vale 17 centímetros. Nossa, ficou horroroso isso aqui. Aqui nós temos 17 centímetros. Então, o comprimento do tubo, 17 centímetros. Muito bem. Calcule a frequência do som fundamental.
O som fundamental é aquele em que a configuração da onda estacionária acontece dessa forma. Ó. Nas extremidades você tem um ventre, né? E no interior, bem no meio aqui, você tem um nozinho. E essa representação aqui, que eu fiz em azul, equivale a metade de uma onda, né? Não sei se você vai lembrar, ó. Vamos pensar assim, ó. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Então, a representação de uma onda. Você pode representar uma onda assim, que ela vai, sobe, desce. Quando ela é estacionária, então ela encontra uma extremidade fixa e ela volta, né? Fazendo essa configuração. Então, ó, do pontinho A até o pontinho B, isso aqui vai dar metade de uma onda. Agora, se você pegar só esse pedacinho aqui, ó, um pedacinho desse vale 1/4 de onda, metade da metade. E perceba que na condição de som fundamental, esse desenho aqui, ó, aparece duas vezes. Ele aparece aqui e aqui. Ó. Então, nós temos duas partes de 1/4 de onda. E isso representa, então, metade de uma onda. Certinho? Então, olhando para o nosso desenho, eu chego à conclusão que metade de uma onda vale 17 centímetros. Ó, 17 centímetros. Fazendo a multiplicação cruzada, eu chego à condição que lambda vale 34 centímetros. É interessante já passar isso para metro. Por quê? Porque a velocidade está em metro por segundo. Certo? Então, transformando aqui. Ó. Como é que eu passo de centímetro para metro? A gente acabou de fazer agora há pouco. Divide por 100. Então, se você dividir por 100, o comprimento de onda vale 0,34 metros. Vamos guardar essa informação aqui, que a gente vai usar já já. Continuando. Calcule a frequência do som fundamental. Equação fundamental do ondulatório. Ó. Vai, girafinha, foge. A velocidade vale 340 metros por segundo. O comprimento de onda, 0,34 vezes a frequência. Ora, se a frequência é o que eu quero, eu vou deixar ela sozinha. Então, eu vou passar esse 0,34, que está multiplicando, dividindo. Então, ficamos com frequência, representada pela letra F, vale 340 dividido por 0,34. O que eu vou fazer aqui para facilitar? Eu vou multiplicar aqui em cima e aqui embaixo por 100. Porque quando eu multiplico por 100, em cima e embaixo, a minha fração ela fica assim, ó, frequência. O 340 se torna, então, 34.000 e o 0,34 se torna 34. Beleza? E aí essa conta fica fácil, né, mano? 340 mil, perdão, 34.000 por 34, isso vai dar 1000 Hz. Muito difícil? Não. É muito difícil, não. Tinha que lembrar o quê? De como desenhar um tubo aberto nas duas extremidades, vibrando no seu modo fundamental. Então, faz um nozinho ali no centro e nas extremidades você coloca os ventres. Beleza? E essa configuração representa metade de uma onda. Ficou com dúvida? Deixa aqui no comentário e a gente conversa no plantão na nossa quarta-feira. Vamos para mais um? Um tubo fechado, né? Então, ó, o pessoal da manhã, não sei se o tubo é aberto, se for aberto, o pessoal da tarde é um tubo fechado, por isso que eu coloquei 2. A figura representa uma onda estacionária que se forma em um tubo sonoro fechado de 30 centímetros de comprimento. Considerando a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo, qual é o harmônico correspondente a essa configuração? Então vamos pensar assim. Ó. A maneira mais simples de um som se propagar dentro de um tubo fechado em uma extremidade é assim, ó. Seria assim, ó. Ele vem com o ventre, né, na extremidade aberta
e com um nozinho, na extremidade fechada. Então aqui é um nó e do lado esquerdo é um vento. Agora, essa frequência é a frequência fundamental. Ó, aqui é a frequência fundamental, que é a maneira mais simples desse som se propagar. Beleza? Quantas vezes esse desenho aparece no desenho colocado no exercício? Vamos ver, ó. Ó, vou marcar os nozinhos e vou fazer de azul, ó. Ó, uma vez, duas vezes, e agora virado para cá, ó, 3 vezes. Então, essa configuração que nós temos aqui representa o terceiro harmônico. Então, a letra A. A letra A você poderia colocar assim, ó. Qual é o harmônico correspondente a essa configuração? Então, você coloca assim, ó. Essa configuração representa o terceiro harmônico. Beleza? Vamos para a letra B? Letra B. Determine a frequência do som emitido pelo tubo. Muito bem, ó. Voltamos aqui ao modo fundamental. Cada pedacinho desse daqui, ó, representa para a gente 1/4 de onda. Ó. Então aqui, isso aqui representa 1/4 de onda. Ó. Essa distância representa lambda sobre 4. Beleza? Quantas vezes esse desenho aparece no desenho da figura? 3 vezes. Então nós temos 3 lambdas sobre 4. E isso tem um comprimento de 30 centímetros. Fazendo em cruz, 3 lambdas é igual a 4 vezes 30. 3 lambdas vale, então, 120. Lambda vale 120 dividido por 3. Vou continuar aqui em cima. Ó. Então, lambda vale quanto, gente? 120 por 3, 40 centímetros. Mas não é isso que ele pede, né? Ele pede a frequência. Equação fundamental do ondulatório. Velocidade é lambda f. Velocidade 340. O comprimento de onda, só toma cuidado, porque o comprimento de onda está em centímetro. Divide por 100, 0,4 vezes a frequência. Então, a frequência vale. Deixa eu ver se eu não estou na frente, né, mano? Não, ainda dá. Ainda dá. Então, vai ficar 340, ó, dividido por 0,4. Vou colocar aqui, ó. Então, a frequência, 340 dividido por 4, a gente faz assim, ó. A gente tira esse zero aqui, ó, e aumenta um zero aqui em cima. Dividir por 4 é dividir por 2 duas vezes. É 850, né, queridinho? 850 Hz. Beleza? Então, aqui, chegamos no finalzinho. Certo? Questãozinha mais complicada até agora, mas também dá para fazer de boa, hein? Não vai ficar rolando, não. A última questãozinha sobre efeito Doppler. Né? Aquela alteração aparente na frequência devido ao movimento relativo entre fonte e observador. Bom, então vamos ver como é que fica isso aqui. Ó. Uma ambulância, enquanto resgata um enfermo, deixa a sirene ligada, ao qual emite um sinal sonoro. Qual que é a frequência? Vamos tirar as informações. Frequência da fonte, ó. Frequência da fonte. 680 Hz. Um carro se aproxima da ambulância. Então, velocidade do observador que está dentro do carro.
20 metros por segundo. Considerando que a velocidade do som, 340 metros por segundo. Determine a frequência ouvida por uma pessoa dentro do carro. Então, como é que vai ficar essa paradinha, hein? Então, seria mais ou menos assim, ó. Temos uma ambulância. Vou desenhar aqui. E um carrinho, tá? Aqui é o carrinho que se aproxima, tá? Então, aqui é o carrinho, que seria onde está o observador. E se aproxima de uma ambulância. Então, aqui agora eu vou desenhar a ambulância. Ó. Certo? Aqui está a ambulância. Então, aqui eu tenho a fonte. E do outro lado eu tenho o observador. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos colocar os vetores para ficar mais fácil para a gente. Ó. O som viaja da fonte para o observador. Então, aqui eu tenho a velocidade do som. O observador está nesse sentido. Então, aqui eu tenho a velocidade do observador. Certo? E a fonte? Opa, a fonte se movimenta nesse sentido. Velocidade da fonte. E agora vamos colocar a equação, né? Vamos aqui, ó. Frequência, frequência. Velocidade relativa, velocidade relativa. O observador, velocidade relativa do som em relação ao observador. Frequência da fonte, velocidade relativa do som em relação à fonte. E agora é só substituir. Lembrando que velocidade relativa funciona da seguinte maneira. Se você tem dois corpinhos se movendo no mesmo sentido, você subtrai. Se o sentido é contrário, você soma as velocidades. Tudo em módulo. Então, eu acho que dessa forma fica mais fácil para a gente atacar o exercício, tá bom? Frequência percebida pelo observador. Eu não sei. Estou chamando de FO. Velocidade relativa do som. Então, aqui, ó, velocidade relativa do som com o observador. Gente, olha os dois vetores. São sentidos contrários. Você tem que somar as velocidades. Então, seria 340, que é a velocidade do som, mais a velocidade do observador, que seria quanto? 20. Agora que eu parei para ver aqui, tem um negócio que eu acho que eu fiz uma interpretação errada. Vamos pensar. Se a ambulância, né, está em resgate, quer dizer que ela está parada, né? Enquanto está resgatando o enfermo, ela está parada. Então, a velocidade da fonte aqui, ó, é 0. Né? Então, essa fonte não tem velocidade, está parada, né? Então, nem precisa da velocidade da fonte. A ambulância está parada, está resgatando, como é que vai estar em movimento? Que loucura que é essa? Então, não precisa. Frequência da fonte, 680. Velocidade relativa do som em comparação com a fonte. Como a fonte está parada, a velocidade relativa do som em relação à fonte é 340. Só a velocidade do som. E agora a gente faz aqui em cruz, né? Mas acho que antes dá para fazer uma simplificação. Não. 680 dividido por 340, 680 é o dobro. Então fica 2 em cima e fica 1 embaixo. Fazendo agora em cruz, não, fazendo a multiplicação em cruz, chegamos que frequência percebida pelo observador vai ser igual 340 mais 20, 360 vezes 2. Vou continuar aqui em cima. Ó. Sendo assim, a frequência percebida pelo observador, quanto que é o dobro de 360?
720 Hz. Então seria isso. Perceba que a frequência ela é maior que a frequência da fonte, né? Então isso quer dizer que o observador que está dentro do carro, ele vai perceber o som mais agudo, né? Porque o som tem frequência natural de 680 e ele vai perceber como se estivesse com 720. Então, até o momento, as 4 questões, ó. Uma questãozinha de fundamentos de ondulatória, uma de equação fundamental, tubo aberto ou tubo fechado, efeito Doppler. E agora, se você chegou até aqui, me acompanhou, vai aquele bônus, né, meu querido? Vai aquele bônus. Que bônus é esse? É o teste. Bônus 1. Eu não sei se é do período da manhã ou período da tarde, então, primeiro bônus. Para que 2 ondas sonoras produzam batimento, é necessário que... Lembra que o batimento é aquela interferência entre 2 ondas com frequências bem próximas uma da outra? Vamos ver qual a alternativa correta, então. O batimento, ele só acontece porque as ondas estão na mesma frequência? Não. Mesma amplitude? Mesmo comprimento de onda? Não. Frequências ligeiramente diferentes. Alternativa correta. Alternativa D. Ó, você sabe o valor que um teste tem na tua avaliação, na tua média. Não vai errar, hein? Bônus 2. Foram geradas 2 ondas sonoras em um determinado ambiente com frequência F1 e F2. Eu acho que eu fiz esse exercício em sala de aula, hein? Então vamos lá, ó. Frequência F1 e F2. Sabe-se que a frequência F2 vale 88 Hz. O que mais? Percebeu-se que essas 2 ondas estavam em interferência, provocando o fenômeno chamado batimento. Você lembra como é que é a frequência de batimento? A subtração entre as frequências que estão sofrendo interferência. A frequência de batimento, frequência de batimento vale 4 Hz. Com o uso de um determinado instrumento, verificou-se que o comprimento de onda verificou-se que o comprimento de onda para a frequência 2 era maior que o comprimento de onda da frequência 1. Ora, se o comprimento de onda da 2 é maior que a de 1, isso quer dizer que a frequência de 2 é menor que a frequência de 1. Certo? Então a frequência 1 é maior que a frequência 2. E aí, jogando na equação de batimento, ó, frequência de batimento vai ser F1 menos F2. Se a frequência de batimento vale 4, então F1 menos F2 vale 88. Passamos o 88 para o primeiro membro, ficamos com 4 mais 88 é igual à frequência 1. Ora, chegamos que a frequência 1 vale 92 Hz. Alternativa correta, então, qual seria? 92? Seria a alternativa D. Certinho? Então, a questãozinha foi feita já em sala de aula. Cuidado para não marcar 84, como eu fiz na aula. Nem olhei, fui direto para a equação. Então, é isso. Espero ter ajudado você aí nos seus estudos para avaliação. Boa prova. E deixa o like aí, né, mano? Senta o dedo nisso aí. Vamos ajudar aqui o canal a crescer. Tá bom? Muito obrigado e até a prova.